Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Bárbara, sou professora de Biologia. Hoje nós vamos trabalhar sobre síntese proteica, transcrição e tradução. Bom, como vocês lembram, na aula anterior a gente trabalhou proteínas. O que vocês lembram de proteínas? Que são feitas pelos músculos, isso mesmo. Como na imagem aqui, as proteínas são feitas por músculos, mas as proteínas também são anticorpos, enzimas. Mas o que tem a ver com a síntese proteica da aula de hoje será? Então, o que é fundamental é que através do nosso DNA que vai se formar a síntese proteica. É importante vocês recordar e estar bem ciente na cabeça de vocês que as proteínas são moléculas biológicas formadas por aminoácido e um conjunto de aminoácidos que vai formar as proteínas. As proteínas, então, lembrando que ela atua na contração do músculo, na atividade hormonal, na defesa do organismo, no transporte do oxigênio e de muitas outras funções. Também é importante que vocês fiquem bem claros na cabeça de vocês sobre o DNA, que através dele, do DNA, que vai se formar, vai começar o processo da síntese proteica. Então, as bases nitrogenadas são a adenina, que vai se ligar com timina, guanina com citosina. E vai ter uma sequência dela, né? Adenina, timina, citosina, guanina, enfim, vai ter toda uma sequência dela. E essas bases nitrogenadas, elas são ligadas por pontos de hidrogênio, como a gente já estudou nas aulas anteriores. Bom, eu vou fazer a chamada agora. Para essa aula, é importante que vocês vamos sentar em dupla agora, né? E prestem bastante atenção, porque conforme eu vou explicando para vocês, eu gostaria que vocês respondessem, vamos responder 3 perguntas, né? Quais são as etapas da síntese proteica, a função e onde ocorre? Quais são os 3 tipos de RNA e sua função da síntese proteica? E fazer um desenho dos 3 tipos de RNA, conforme eu vou explicando para vocês podem estar respondendo. Então, enquanto vocês vão copiar as perguntas, eu vou fazer a chamada. João, Antônio, Augusto, eu vi que todos estão presentes. Ok? Todos copiaram, então, as perguntas. Então, vamos começar a aula agora falando que realmente esse processo tão importante para a nossa vida, que é a síntese proteica. Onde que vai ocorrer? A primeira pergunta lá, onde que ocorre a síntese proteica? Será que onde que ocorre? Então, o primeiro processo é chamado de transcrição e ela vai ocorrer no núcleo da nossa célula. E a partir do módulo do DNA que vai formar os RNAs, tanto o mensageiro, que a gente vai ver depois, o transportador e o ribossomo. Então, lá no núcleo da nossa célula tem o DNA e a partir dali ele vai formar o nosso RNA, tá? Então é importante essa escrita ali, gostaria que vocês copiarem e já comecem a responder a primeira pergunta a partir dali, né? Onde que ocorre a síntese proteica? Ocorre no núcleo, a primeira etapa é a transcrição, onde que vai formar o RNA mensageiro, transportador e o ribossomo. Então, para que ocorra, lembra? Como a gente estudou nas aulas anteriores sobre o nosso DNA, o DNA ele está ligado por pontos de hidrogênio, todo contorcido. Para isso, precisa o DNA polimerase para abrir o nosso DNA, quebrar essas pontes de hidrogênio e, enfim, começar a sintetizar o RNA mensageiro, o que vai ser depois fazer a tradução no nosso citoplasma. Então, ele vai sintetizar sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, que é o DNA, vai sintetizar, então, através do polimerase, que vai ajudar a abrir o nosso DNA, e sempre no sentido 5 linhas, 3 linhas, vai ser lido o RNA mensageiro. Após isso, nem todas as informações que tem no nosso DNA vai precisar-se para a síntese proteica.
então vai ser retirado os intros, então vai ficar lá no núcleo, e os exon, então, vão para o citoplasma, e a partir dali que vai para se iniciar a tradução na síntese proteica. Então, o nome desse processo é chamado de splice, porque é tirado as partes que não seria tão importante para a síntese proteica e fica apenas os exon. Então, a partir dessa sequência de exon, que vai iniciar, então, a síntese proteica. Então, os 3 tipos de RNA que são usados na síntese proteica: o RNA ribossomo, o transportador e o mensageiro. Então, esse aqui seria o RNA mensageiro. Então, podemos ver que ele tem trincas, 3 sempre base nitrogenada, conforme o que foi lido lá no nosso DNA. Então, se tinha adenina aqui, digamos que aqui é o nosso DNA. Deixa eu colocar em vermelho para ficar mais destacado. Se tinha adenina aqui, então quando que vai ser copiado o RNA, vai ser uracila. Uracila porque troca ao contrário. Se tinha timina aqui, vai ser adenina. Se tem citosina aqui, vai ser guanina. Se tem guanina aqui, vai ser citosina. Então, conforme vai ter as informações do nosso DNA, vai se formando o RNA mensageiro, que são esse aqui. Então, vai formar uma fita inteira e ele vai, então, lá isso ocorre, essa parte aqui vai ocorrer lá no núcleo, que é chamada de transcrição, fica bem claro na cabeça de vocês, e depois vai lá para o citoplasma, onde que vai ocorrer a tradução. Mais ou menos para vocês entenderem, é como se aqui na nossa sala, todos nós, alunos, fosse o DNA. E a gente vai precisar de alguns alunos para fazer a síntese proteica. Então, alguns alunos vão poder ir lá no saguão para fazer a síntese proteica. E lá vai se encontrar, então, com o RNA ribossômico, o transportador. Então, qual é a função de cada um? O mensageiro codifica as proteínas. Olha a pergunta número 2, ali, fica atento, que está a resposta ali, tá? Duplinhas ali, fica atento. RNA mensageiro, então, vai codificar as proteínas, tem seus códons, ou seja, sempre trincas de 3 são os códons. O RNA transportador transporta os aminoácidos em si, que é um conjunto de aminoácidos, lembrando que vai formar as proteínas, específico para a síntese proteína. E o RNA ribossômico, onde a sequência das bases mensageiras é interpretada na proteína, de fato, é sintetizada. Então, o RNA ribossômico, ele vai ter, depois, no final da explicação, eu vou entregar um material didático para as duplas fazer esse material. Eu quero que vocês recortem modo. Então, tem o ribossomo, o RNA mensageiro, o transportador e o aminoácido. Então, no RNA ribossômico, tem a parte menor e a parte maior. A parte maior, ela vai ter o sítio A, P e E. O sítio A, onde que vai chegar o transportador, vai trazer junto o seu aminoácido, tá? E a parte menor, onde que vai estar essa síntese, a parte do ribossomo, o RNA mensageiro. Então, o sítio P, onde que vai então ser vai formando em si as proteínas, em si vai se formando. E o sítio E, esse é o RNA transportador, se vai. Então, seria essas funções de cada. Então, para vocês entenderem melhor na outra imagem aqui. O ribossomo tem a parte menor, onde que ele vai se encaixar, então, a fita de DNA, o RNA mensageiro, vai ficar aqui na parte menor. A parte maior vai vir, vai cobrir, vai ter o sítio A, sítio P e sítio E. O A que vai chegar, o RNA transportador, e vai trazer os aminoácidos, tá?
E ele vai, então, sintetizando. Esse processo em si vai ocorrer lá no citoplasma, como eu falei para vocês. Como se fosse nós ir lá no saguão da escola, e esse processo vai ocorrer lá no citoplasma, lá no saguão da escola. É chamado de tradução. Para vocês também entenderem, existe um código genético que cada o RNA transportador tem junto com o seu aminoácido, existem 3 códons, que são 33, que é inicial, que são os códigos de iniciação, que seria AUG, e 3 códigos que é o do terminação, quer dizer que vai terminar essa síntese proteica. E no total são 64 tipos de códon e 20 tipos de aminoácido. O código genético é universal e cabe para toda a síntese proteica. Então, para vocês entenderem, a transcrição ocorre lá no núcleo, de forma através do DNA, a tradução ocorre no citoplasma e a receita é dos RNAs. Então, uma imagem para vocês entenderem melhor seria, o DNA então vai formar os RNAs lá no citoplasma, lá no núcleo, e os RNAs vão para o citoplasma e assim que vai ocorrer todo o processo da síntese proteica. Então, vamos agora, alunos, quem conseguiu copiar, vamos responder as perguntas, tá? E após, vamos fazer o material didático, beleza?